Se você precisa calcular o carregamento da sua laje, mas está na dúvida quais são as considerações que você deve colocar nesse cálculo, nesse vídeo, nós vamos ver um passo a passo de como você pode calcular. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas BIM. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e vamos começar fazendo relembrar a viver. Nós precisamos compreender quais são os principais tipos de cargas que nós podemos ter atuando na nossa estrutura. E o primeiro tipo de carga que nós vamos ver aqui são as cargas permanentes. Como o próprio nome já diz, é aquela que permanece no local, ou seja, ela não tem nenhum tipo de variação na nossa estrutura. Se pararmos para refletir quais são os principais tipos de cargas que não muda na nossa estrutura. Aqui nós podemos ter o peso próprio da estrutura, a questão do revestimento, o contrapiso, as instalações. Você consegue perceber essa definição na prática? É aquele tipo de carga que dificilmente vai ser alterada na nossa estrutura. Quando nós vamos fazer o projeto estrutural, o primeiro passo é a concepção da estrutura. Aqui nós temos que fazer várias reflexões em definir quais são os melhores posicionamentos das lajes, das vigas, dos pilares, e isso acaba otimizando a nossa estrutura. E nesse processo, quanto mais detalhado possível, a nossa estrutura acaba ganhando como segurança e economia. Daqui a pouco você vai ver o motivo que eu estou te falando isso. Já um outro tipo de carga que nós vamos ter aqui são as cargas acidentais ou as cargas variáveis. Quando nós falamos sobre esse tipo de carga, nós podemos considerar sobrecarga, que pode ser materiais, pessoas, veículos, mobiliários que vão ficar naquele local, seja de forma temporária. Já o outro tipo de carga que nós podemos ter aqui é a carga acidental, mais relacionado à força acidental. Essa força acidental nós podemos considerar a questão de ventos, furacões, terremotos. Por isso que nós precisamos saber o histórico do local onde vai ser executado a nossa estrutura. Já por outro lado, nós podemos ter as forças excepcionais, que vai ser considerado a questão de ataques na estrutura, por exemplo, a questão de explosões. Uma vez que nós sabemos a definição e como aplicar cada um desses tipos de carregamento, nós estamos preparados para fazer os cálculos. Então bora lá! Para estimar a carga de projeto da nossa laje, como visto anteriormente, nós precisamos separar quais serão as etapas que nós vamos ter aqui. As cargas permanentes nós podemos calcular separadamente e lá no final fazer o somatório. Isso porque cada tipo de componente dessa carga permanente pode ter um peso específico diferente. Aqui, por exemplo, a gente vai fazer o cálculo do peso próprio da laje, que vai ser igual ao peso específico do concreto armado, vezes a espessura daquela camada de concreto. Para te ajudar nos cálculos, nós temos essa última versão da NBR 6120 de 2019, onde vai tratar sobre carregamentos e materiais. Aqui nós podemos consultar qual é o peso específico do concreto armado. Aqui nós consultamos o material, e esse terceiro tópico aqui vai estar relacionado a argamassas e concreto. Basta nós buscarmos a questão do concreto armado e consultar qual que é o seu peso específico. Consultando aqui, o nosso peso específico do concreto armado vai ser dado como 25 kN por metro cúbico. Não se esqueça das unidades. Uma vez que nós sabemos como fazer o cálculo do peso próprio do concreto da nossa laje, qual que é a próxima camada que nós vamos ter? É a questão do contrapiso. Aqui o raciocínio vai ser o mesmo. Nós vamos ter o peso próprio do contrapiso vezes a questão do seu peso específico multiplicado pela espessura daquela camada. Para você fazer o cálculo aqui do contrapiso, você precisa estimar quais são os materiais que você vai utilizar na sua argamassa para o contrapiso. Será que é uma argamassa de cal, cimento e areia? Ou será uma argamassa apenas de cal? Uma vez que você definiu qual será esse material, você pode vir naquela mesma tabela da NBR 6120 e verificar qual será o peso específico. Já nesse outro detalhe aqui, a gente vai ter o peso próprio do revestimento. Aqui nós podemos considerar o peso específico do revestimento vezes a espessura dele. Aqui, dependendo da situação, nós já podemos considerar a questão da argamassa de assentamento. Se você ainda não sabe qual revestimento vai ser utilizado no projeto, você pode vir aqui e utilizar esse fator aqui do peso específico dado na NBR 6120. E se for um porcelanato, você pode considerar 23
kN por metro cúbico. E uma dica que eu te dou é sempre verificar na embalagem, que lá vai ter as informações contendo a questão do peso específico do material que você vai estar utilizando. Assim vai ser muito mais preciso a questão dos seus cálculos. Nem sempre aquele peso vai representar a realidade do seu projeto. Por isso é bom ter definido no memorial descritivo quais serão os materiais que serão utilizados no seu projeto. Assim pode ter uma economia na questão da estrutura. Para fechar com chave de ouro e saber se realmente você compreendeu essa situação, as considerações da carga, vamos ver esse exemplo aqui. Lembrando que nós precisamos contar uma pequena história e vai te ajudar muito a fazer as definições do seu projeto. Observe esse exemplo aqui. Supondo que nós temos uma laje de concreto armado para dormitório, com espessura da laje de 10 cm, contrapiso com 6 cm e revestimento de porcelanato com 2 cm, considerando argamassa, com carregamento em kN por metro quadrado. A argamassa a ser utilizada é a argamassa de cal, cimento e areia. Tá vendo que em 4 linhas eu consegui te passar o máximo de informações e contando uma história. Aqui nós podemos fazer a questão do carregamento das cargas permanentes da nossa laje. Lembrando que daqui a pouco você vai ver a questão da sobrecarga para dormitórios. Aí será aquela carga variável, que é bem fácil de fazer a determinação. Já outro detalhe é que quando nós vamos fazer o cálculo da nossa laje, nós fazemos por metro quadrado. Isso acaba ajudando a ter uma noção do carregamento por metro quadrado. Se você tem uma laje de 10, 20, 6, 5, isso não interfere. Você vai estimar por metro quadrado e depois multiplicar pela quantidade real que você vai ter. Então vamos fazer o primeiro ponto aqui. É a questão do peso próprio da laje. Você lembra da fórmula? É a questão do peso específico do material vezes a espessura da sua camada. Se a nossa laje vai ser de concreto armado, consultando aqui na nossa tabelinha, vai ser de 25 kN por metro quadrado. Basta vir aqui e fazer a substituição desse valor. E qual que é a espessura dada no enunciado? 10 cm. Lembrando que nós temos que fazer a conversão de unidades. Se 1 metro tem 100 cm, 10 centímetros vai ser igual a 0,1 metros. Basta fazer a multiplicação de 25 vezes 0,1, que vai dar 2,5 kN por metro quadrado. Mas Pedro, qual o motivo de dar metro quadrado? Aqui é um princípio da matemática. Como nós temos metro aqui em cima e metro cúbico aqui embaixo, nós cancelamos esse metro e descontamos aqui desse metro cúbico esse metro que foi descontado. Ou seja, se nós tínhamos 3 e nós temos que descontar 1, fica metro quadrado. Já a próxima questão vai ser o peso próprio do contrapeso. Peso específico, aqui vai ser a argamassa de cal, cimento e areia, e a espessura do nosso contrapeso. Consultando a nossa tabela, aqui a argamassa de cal, cimento e areia vai ter um peso específico de 19 kN por metro cúbico. Fazemos a substituição e aqui no enunciado foi dado que a espessura do contrapiso será de 6 cm. Fazendo a conversão, pegando 6 e dividindo por 100, nós vamos ter 0,06 metros. E fazendo a multiplicação, nós vamos ter um total de 1,14 kN por metro quadrado. Para finalizar os cálculos das cargas permanentes, nós vamos ter o peso próprio do revestimento. Foi dado que nós teremos um porcelanato, então vamos lá consultar qual que é o peso específico. Consultando aqui a nossa tabela, aqui embaixo nós vamos ter 23 kN por metro cúbico. Fazemos a substituição e aqui já considerando a questão de argamassa de assentamento, a nossa espessura é de 2 centímetros. E fazendo a conversão, aqui vai ser 0,02 metros. Multiplicando 23 por 0,02 metros, nós vamos ter um total de 0,46 kN por metro quadrado. Isso é o cálculo das nossas cargas permanentes. E aqui a gente já pode fazer o somatório que eu te falei lá no início do vídeo. Nós vamos fazer o somatório do peso próprio da laje, peso próprio do contrapiso e o peso próprio do revestimento. Aqui vai ser 2,5 mais 1,14 mais 0,46. Isso vai dar um total de 4,1 kN por metro quadrado. E não acabou, porque nós temos que considerar a sobrecarga na nossa laje. A sobrecarga da nossa laje vai ser dada com o tipo de ambiente que nós vamos ter. Lembra que lá no enunciado foi dado que nós teremos um dormitório? Utilizando aquela mesma norma 6120, nós podemos consultar um valor médio utilizado para esse tipo de sobrecarga. Aqui no caso nós vamos considerar edifícios residenciais. Sim, as casas são consideradas como edifícios e nós vamos consultar o local. Esse primeiro tópico aqui, dormitórios, e a carga uniformemente distribuída será de 1,5
kN por metro quadrado. Aqui ele já dá essa carga por metro quadrado, então não precisa fazer nenhum tipo de cálculo, apenas fazer o somatório com as cargas permanentes que nós fizemos o somatório delas lá atrás. Vai ficar da seguinte forma: 4,1 kN por metro quadrado, que são as cargas permanentes, mais a sobrecarga de 1,5 kN por metro quadrado. E isso vai dar um total de 5,6 kN por metro quadrado. Essa é a nossa carga de projeto que nós temos que considerar na nossa laje. Isso você vai fazer com o projeto inteiro. Você vem, faz a estimativa de quais serão os revestimentos que você vai utilizar, a espessura do contrapiso, e depois consulte a sobrecarga que você vai ter naquele tipo de ambiente. E se você errar nessa etapa de cálculo, provavelmente você vai errar no dimensionamento de vigas, pilares, fundações, porque esse carregamento da laje ele acaba refletindo nas vigas, pilares e fundações, já que essas cargas são distribuídas nesses elementos. Lembrando que a laje descarrega nas vigas, as vigas descarregam nos pilares e os pilares nas fundações. Mesmo que você tenha feito os cálculos corretamente, a consideração vai ser utilizada de forma errada. Consegue perceber a complexidade e a importância de saber essa questão concepção estrutural e também a questão de lançamento de cargas. Então essa é a lição para você. Faça vários exercícios, reflita sobre projetos e sempre aperfeiçoe as suas habilidades. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!